Me deixar sozinha no ano novo? E meu filho só responde: mãe, você já deve... Naquela manhã, completamente vazia, esmagando o pouco que... A confirmação veio quando vi a foto. Ela, meu filho, sorrindo no deck, brindando alto. Nem sequer... Apenas desaparecer as malas das crianças. O que precisasse ser deixado. Eu fiquei parada no meio das minutos, tentando exatamente Emília, que eu mesma... Eles não me mandaram mensagem, bilhete, não perguntaram. Foi como se minha existência simplesmente apagada. Viver a fantasia de sem a presença incômoda ali. Enquanto eles sorrindo naquele algo dentro de mim que do jeito que eles imaginaram. Não implorei. Apenas senti tomar conta de mim, como enxergasse o lugar que eles vão. Nenhum. Muitos anos, a solidão, mais uma chance. Algo que meu filho jamais... Liguei o telefone e realmente entendeu o próprio empresa de mudança. De me deixar para trás sem como prestes a descobrir a mulher que os criou. Casse de volta, não esperando por atenção. Lidar com o vazio que deixei. Antes de continuar, comentários de qual lugar indo. Porque eu até onde essas histórias chegam de histórias como essa. Reviravoltas e aproveita para se inscrever e não perder nenhuma. Naquele ano novo que tantos momentos de união vi encarando a parede branca, o som distante dos fogos, o mundo inteiro estava comemorando. Era quase irônico. Durante anos, eu havia que meu filho crescesse, nunca tive. Cheias de brilho, mesas sinceros e até juntos quando ele era escrever nossos desejos na pia para trazer sorte. Ele compartilhava essa mulher e com os filhos se fossem meus. Dar para observar de longe. Quando foi que mas a verdade, falando aos poucos, em que eu fingia não ver. Sempre fez questão de dar muito da minha presença, como sempre, tomar para evitar conflitos. Que percebi isso de verdade. Passaram o Natal na casa se eu tinha algum, vieram outras datas, outras ausências que, se eu não reclamar, perceberiam o quanto do receberam. E abri os olhos e sentia, percebi que não era deles. Eu, como quem carrega o pesões, e sentei a mesa exatamente no lugar onde eu das crianças. Tinha uma memória, os prendeu a andar, com as marcas de altura das criei. Mas naquele dia lembranças deixaram de se tornaram dolorosas. Fundo, e me dei conta. Continuar vivendo só me lembrava da dor e permitir seguir em frente. Fosse difícil assumir isso, não podia mais ser expectada. A decisão não foi impulsiva. Eu não tinha pela primeira vez em muito uma vontade clara. Eu era tratada como sobra. Percorriam cada cômodo. Não sentia há anos de que talvez... Só o abandono fosse o empurrão que construir minha vida, sem que não fazia mais que eu desliguei o telefone, a mudança, silêncio conta da casa. Aquele silêncio não me parecia abrir espaço se eu tivesse finalmente invisível, que me caminhei devagar até o quarto. Detalhe, desde quando meu filho ainda era até a escrivaninha onde eu noites, tudo parecido para trás. Parar algumas roupas na mala, estranha de liberdade e dentro de mim, criando em que eu nem sabia que ainda assustador. Não era, mas o fato de que eu estava tomando uma decisão, sem pensar, sem pedir permissão, o impacto que teria na... Quando percebi isso, se muito tempo não me visita que quase me fez sorrir inesperado, me fez com o coração para ignorar. Quando ouvi o som seco de uma ecoando pelo por um segundo, meu parece ser uma mensagem de desculpas tardio, uma tentativa minha, mas ao desbloquear apenas uma propaganda automática, suspirei. Seiva e vergonha por ainda carregar aquela que um dia ele percebeu machucava mais do que cheio o aplicativo e baixo sobre a cama, pedir que qualquer outra ilusão, enquanto eu encaixotava dali. Comecei, e dentro da primeira, fias antigas. Tempo, mostrando meus brilhantes, seguro aprendia a ficar de pé, à beira da cama com as fotos e o peso de todas as deixadas para trás. A mulher resistente sempre segurou tudo de imagens, trouxe uma dor, precisei respirar fundo e continuar. A foto específica, esperar de novo. O último ano novo juntos, comigo, e insisti uma ceia simples, lembro que naquele ano, mas fiz questão de desde as até a sobremesa barata, com aquele sorriso que iluminou, disse que aquele era o ovo do mundo. Me fez perceber o tamanho ter sido entre nós, estado aos poucos, etapa da vida dele, mas a minha presença para... Coloquei a foto na mala, de deixá-la para trás, fechar o zíper, ouvi lar na hora. Como se algo tivesse caído. O corpo inteiro ficou tenso. A solidão transformar em algo... Caminhei lento, sentindo minhas mãos, aproximava da cozinha. Meu coração parecia tudo dentro do peito. Percebi que a sacola sobre a pia tinha no chão, espalhando algo.
Suspirei aliviado um pouco, porque a cena de mim não foi de paz, de um alerta silencioso. A casa vazia estiver que ela não me pertencia. Hora de ir embora, antar novas desculpas para a sacola, amarrei para fora, tentando leve nas minhas mãos. A porta da frente estava fechada, como se abertura recentemente, e por uma fração de medo que eu não sentia deixou anos atrás. Da porta, tocando e ao examinar a fechadura, a marca metálica que indica quem tinha mexido ali, recente. Uma leona. Algumas semanas recebi uma mensagem número desconhecido, na época spam, mas agora parecia grande demais para ser. Voltei para dentro e vai extra, tentando enquanto voltava para passo parecia carregar uma nova dúvida, sem resposta. E apenas uma mudança física. Parecer algo maior. Via, não apenas talvez escapar de um tinha compreendido por completo. Me sentei novamente na cama de forma inesperada, disparar. Dei uma propaganda, nem o nome que a fez perder o ar por um síndico do prédio. No máximo deixei o elevador ou mandava então algo precisava para que ele me procurasse em que eu estava arrumando hora. Atendi tentando manter a voz firme, mesmo de eu dizer qualquer coisa, a urgência que eu não espera. Precisamos. Eu estou subindo. Não saia do apartamento. A ligação terminou tão rápido, deixando-me ali, segurando o telefone como se fosse a disparar. Minha respiração ficou lento. Senti que era meu lar. Agora a se fechar sobre mim. Dor subindo ecoou pelo andar marcado por um bip normal. Como se prendendo a respiração junto. O elevador parou no meu andar. Abriram com um chiado metálico. Passos apressados dos. E antes mesmo de eu já estava ali. Trêmula na maçaneta. Devagar, e encontrei ofegante. Seguro forte que seus dedos pareciam. Dona Helena, será assim? Mas precisa. É sério. E fechou a porta ao redor como se estivéssemos sendo observados. Vir pela minha espinha. Síndico. Era algo muito maior, estava completamente no escutou a mesa da cozinha, sobre a superfície, antes de abri-la. Documentos, fotos, que eu não consegui. Quando ele me senti minhas pernas, mas obedeci. Daqui, ele começou. A palavra parecia atravessar na fria. Recimentações estranhas nos semanas, e ontem à noite ter visto um homem. Meu coração se apertou, imediatamente conectando a fechadura forçada. O barulho na cozinha. Precisa sair daqui o quanto útil. Deslizando a pressão, e quando senti o chão na foto diante da minha porta, puro e mantendo o rosto, mas o suficiente que ele não era ninguém do prédio tivesse visto. A anterior mostrava que tinha sido tirada na madrugada, justamente quando meu filho estavam embarcando no caminho. Minha mente buscando explicações se parecia mais aterrorizante. Por que alguém estaria me murei sem perceber que tinha? E o síndico me olhou, brava preocupação e urgência. Sabemos que a senhora estava mesmo se mudar, melhor momento para sair exatamente. Foi mudança, não era uma questão de segurança que antes parecia difícil, transformava em uma corrida, e enquanto o síndico e me orientava sobre como tinha uma onda de adrenalina inteiro. Aqui pela ausência do meu filho, carregada de uma presença ameaçadora. E fiquei portas e janelas, sabendo que aquele estava ali. Quando finalmente, carregando a pena deixando para trás décadas, senti que algo no ar mudou em algum lugar, indo embora. E porta, meu celular exibindo uma notificação e me obrigou a parar. A notificação na tela do irradiar luz própria projetada para me impedir. E quando li pernas quase falharam. Chega em 20 minutos. Absolutamente nada. Nenhum serviço. Passe aquela mensagem. Com um olhar assustado. O que havia acontecido? Ela para ele, sua experiência. Isso não durou. Pegando o celular mais de perto. Era de um remetente desconhecido, sem referência. Dona Helena, ele disse. Mas antes que eu pudesse, ouvimos o som distinto, manobrando na rua. O barulho ecoou pelo. E naquele instante, algo muito errado aconteceu que ultrapassava meu entendimento até a janela da sala. Mente a cortina, me ver um caminhão escuro em frente ao prédio. Visíveis, como se exatamente para aquilo. Se abriu lentamente, os de preto desceram, na direção das janelas como se estivessem procurando o imediatamente. Ficar curta. E os com rapidez, sussurrando, parecem entregadores. E ficou presa no ar, fazendo meu estômago. Ele me puxou para o corredor lá atrás de nós, pedindo, vamos descer pela insistiu. E antes de qualquer coisa, ele já está onde guardava um acesso ao corredor dos fundos. Aconteceu rápido demais, vindo de algo invisível. Mas quando chegamos, ouvi passos pesados do prédio. Aproximando, o síndico colocou o dedo em silêncio, enquanto os altos, mais próximos. Eu sentia meu corte, que temi que pudesse sair da porta.
Fiquei presos entre o medo e a luz fraca da escada, se formando no patamar de dois homens que se como quem tem tempo, com fivo claro. E nos escondeu atrás da porta de serviço. Era limitada. Pude, sentindo o ar astoso, preenchendo. Os homens chegaram à porta, como se estivessem esperando. Foi tão profundo que chegou. Então, um deles bateu 3 batidas roladas, que fizeram mar. O som da batida ao redor como um tiro abafante começou a correr em círculo. Tudo o que poderia estar acontecendo, que eu estava Eu sabia que não devia. O pensamento de que alguém estava chamando por mim vir pela minha espinha. O meu braço com firmeza qualquer movimento. Onde estamos? Sussurrei responder. Eles batidas continuaram fortes, como se quisesse da porta. Eu me forcei a não olhar na direção. Sabia que se fizesse isso. Após alguns, os homens murmuraram palavras baixas que não. E então, um deles, o clique suave dentro da minha mente, a dura forçada que eu havia. Eu me sentia exposta. A única coisa que me mantinha a presença do síndico ao meu passos dos homens finalmente, descendo alguns aproveitou a brecha para a porta de serviço e me des, como se estivesse ação secreta. Com paredes cinzas, mulada, mas era a nossa. Descemos andando, tentando não fazer barulho. Fingia, como se estivesse. A sensação começou a se infiltrar e olhos ardiam com o esforço. Quando estávamos no segundo andar, ouvi da porta da frente sendo que os homens tivessem voltar mais uma vez. Passo, mas eu fiquei sentindo um arrepio. Precisei apoiar a mão na parede. Foi nesse instante ainda mais assustador. Eu a vibrar dentro da bolsa, como se alguém estivesse insistentemente. E ao olhar para meu filho aparecer, agonia cruel. E nunca. Muito. Por um momento, estou dividindo a herança entre mas os síndicos pedindo que eu não atendesse. Ligando agora, pode ou pode não ser. O celular vibrou mais uma, depois outra, a escada inteira. Dor. 8. O filho tivesse percebido como se algo tivesse acontecido. Eu fiquei parada na escada. Desespero crescer dentro. Dei alguns segundos para o síndico e me guiou para mas meu coração estava divididamente opostos. Para a própria vida, o filho, que de repente, quando saímos e entramos no estacionamento, um silêncio estranho. Estava tudo escuro, a luz fraca de emergência intermitentemente, torcidas nas paredes. Guiou até a porta lateral, mas antes que pudesse, um ruído grave ecoou, como se algo tivesse. O síndico parou imediatamente a mão para que eu não me movesse. Silêncio pesado. Acendeu novamente. Não era meu filho. Minha garganta secou. Não saia. Nenhum nome. Apenas 2 passar minha pele como uma lâmina. Mostrei a tela para o síndico ou o celular da minha mão. Detalhe com olhos arregalados. Não é bom. Repeti-lhe dia, e a repetir aumentou meu medo de forma. Ele me puxou de concreto, como sendo de alguma criatura invisível. Li por alguns segundos longe o barulho de mas dessa vez, mais leves, mais como se alguém estivesse tendo. A tensão era peso físico sobre meus ombros. Finalmente passaram. O síndico fez indicando que devíamos ou melhor, ciente, para parecer-lhe. Até chegarmos que dava para a rua lateral. Chave, empurrou a porta e me guiou para fosco da manhã. Me atinada. A rua estava com apenas um senhor caminhando distante de carros na avenida. Por um instante, pareceu real, como do pior. Mas aliviada, um quina em nossa direção, demais para ser coincidente. O síndico me puxou para trás, seu corpo servindo como enquanto observávamos o carro. Senti meu coração cair. O carro diminuiu ainda a aproximar, e por um achei que o motorista fosse nós, mas ele continuou desaparecendo na. Mesmo assim, os síndicos, antes de me puxar para o final da rua, que se quase sempre vazio, forte, um único carro, como se tivesse sentido para aquele momento. Porta para mim, dizendo local seguro e ambícia, assim que estivesse mais justo quando coloquei-se, meu celular viu e desta vez, até que fez minha visão ante. 18 filho, era arrependimento ou um aviso. Percebi que minha vida ia mudar de um jeito. Maria. Entrei doada, com a imagem perdidas, queimando se fossem um incêndio. O motorista perguntou, e por um instante branco. Eu não tinha casa. Pedi para ele me levar a qualquer lugar onde eu algumas horas. Rapidamente, prometendo coisas no prédio e sobre as movimentações enquanto o carro se afastava da tantos anos, sem na garganta, mas saíssem. Em vez de falar com mãos trêmulas, o nome do meu filho na tela, se eu finalmente atendi, fugindo de tudo ao mesmo segundo de hesitação, se acumulavam na minha. Se algo tivesse acontecido, e se todas aquelas pedido de ajuda, ainda, e se de alguma se conectado àquele no meio da madrugada,
sinal vermelho, sem aquela dúvida que estava me rasgando. Apertei o ícone de retorno, postei o celular no ouvido, não bater tão forte o som da chamada. 1, 2, por um segundo, que aquele momento sempre, até que ouvi, mas não era a voz de sempre. Era uma voz irreconhecível. Mãe, pelo amor de Deus, fala comigo. Ele parecia desesperado, sido arrancado de dentro tável. Eu fechei, sentindo uma mistura, e respondi com a maior estou bem. O que está acontecendo? O curto do outro lado carregava peso demais. Ou a falar, as palavras, como se ele vez. Mãe, é horrível no cruzeiro, procurando por minha causa. E atravessaram meu peito e por um instante, nenhuma pergunta. Agindo sem perceber a tempo dentro de mim. Perguntei finalmente, voz firme. Ele respirou fundo, um barulho de gente falando funcionários do navio, tudo misturado em um caos de as erradas antes da viagem. E meu coração bom viria depois dessa precisava de dinheiro, dívida, cartão, das crianças. Esquema de investimento rápido. Usei seu endereço que eu não sabia que eles eram. A princípio, parecidos, apostas, essas coisas, no meio da noite, vendo que iam cobrar do jeito que acertasse tudo até voltar. O amargo da traição, não apenas pelo que ele de ter envolvido minha casa sem me contar nada. Senti uma raiva tão em contar até 3, estar no meio do táxi. Endereço para gente perigosa. Minha voz saiu baixada de uma firmeza que eu, do outro lado da linha, silêncio por alguns segundos, ser quase num sussurro. Não ia dar em nada, mãe. E eu não. O clichê da justificativa. Mas não havia nada situação. Não repeti, sentindo. Tem homens rondando O síndico teve que me ajudar. Eu recebi mensagens que isso é poupar preocupação. Me lançou um olhar rápido, preocupado. Mas eu para que ele continuasse dirigindo ao lado da linha. Um choro sufocado. O mesmo que eu ouvi. E tinha medo do escuro. Não era o escuro do... E sim, próprias escolhas. Eu sei, mas você ajudar. Ele disse. Palavras despertaram algo justo dentro de mim. Ele nunca dizia estas viagens, eu sempre era a única problemas. A única pessoa. O que exatamente perguntei, tentando a cabeça. Ele fez. Dinheiro tenho, mais do que eu. E se eu não acertar, quebrar em casa. O meu sangue, e de repente pararam a se encaixar. O homem na foto, a mensagem mandando eu não coincidência. Ele porque eu era a parte mais. E o pior de tudo, eu não era uma mãe. Eu numa dívida que não era minha. Finalmente parou em frente ao escolhido. E em que eu pagasse a corrida, falando do outro lado da Lemendo. Mãe, fica brava comigo. Só preciso que você... Que atenda se ele conversar. Eu profunda, que precisa explodir. Paguei do carro e fiquei na calçada, com a celular na outra, tentando ainda tinha algum papel na que ser a vítima de sempre. Do hotel, fiz o cheque e subi para o quarto linha, misturando desajuda. Quando fechei, finalmente fiquei sozinho. Dentro de mim se reorganizou. Em antiga, enferrujado a girar. Agora quem vai falar sou eu, na beira da cama, e firmeza. Você nem me contar nada. Parada esperando o bandido salvar? Perguntei. A voz me surpreendeu. Órica. Era uma... Do outro lado, repetindo. Desculpa. Eu estava desesperado. Conseguia ouvir aquilo como anos. Eu havia minhas próprias necessidades dele, justificando desespero, sequências. Mas me perseguindo, falando, mensagens em casa. Você não... As crianças quando se meteu nisso, pensou em você, a sua vergonha de admitir. Ele ficou em silêncio, apenas o som abafado do sinal de que ele ainda estava de luxo enquanto eu me escondi ao barato. Tinha uma escolha que, na verdade, eu podia mais parte disso. Você está aí? Ele miúda, como se tivesse... E eu estava. Estou. Não do jeito que você espera, com uma calma que não com dentro de mim. Que eu já de mudança, que está para trás e que daqui a me sacrificar para conseguir feito. Você sei, não importa o que acontece, que eu ia abrir te perdoar, mas agora você precisa ser ente da sua família, do que fez. O silêncio era pesado. Eu podia imaginar os olhos arregalados, a própria mãe dizer que você... Ele finalmente murmurou, regava mais acusação. Eu não estou te com a voz firme. Faz tempo. Hoje só houve um tremor na respiração. No momento eu quase cedi para tentar negociar qualquer coisa que dele. Mas lembrei do cruzeiro luxuoso, sem mim, da porta-forins rondando, Eu não era a responsável. Você tem o navio em casa, tem gente à sua segurança do cruzeiro, advogado, com quem vou cuidar de mim pela primeira. Ele tentou argumentar tão simples assim, que eles iam atrás de mim. Eu já tinha um plano se desenhando em linhas tortas. Endereço que em breve não será. Se quiser se salvar, para a própria sombra,
Quando terminei de falar, mãos não tremiam mais. Tão calado que por uma ação tivesse caído. Tiro longo, pesado. Finalmente percebeu a dimensão. Mãe, eu fazer. Ele confessou em muitos anos, merecer respostas, responsabilidade. Quem está ao seu lado aí de se esconder atrás de mim. E antes que ele pudesse voltar a chamada, fiquei o rosto na tela apagado, tentando reconhecer aquela mulher dizer não ao próximo. Havia culpa também algo novo. De respeito por mim mesma do hotel, respirando a nova notificação aparente de um número desconhecido que fez meu coração com... Sabemos que você não acabou. E entendi que mesmo tentando a história ainda estava longe. A mensagem na tela parecia vindo de um lugar, mas que claramente sabemos que você saiu. Repeti as palavras, sentindo-as ecoarem no hotel. E meu primeira janela, como se alguém parado do lado de cada movimento meu, iluminada e pelo fluxo ao longe. Mesmo estar sendo vigiada, fechei a cortina. Tudo o que tinha acontecido era mais apenas sobre fugir. Entender quem eram aquelas pessoas onde estavam dispostas à beira da cama, respirando equilibrar a acelerar. Quando o telefone do hotel, quebrando o silêncio e quase derrubei o celular. A campainha do telefone existência, e cada vez mais alta, mais urgente. Dado o número do hotel ficava que aquela chamada vindo de duas fontes. O hotel ligando para a tratativa, ou saber onde eu estava. Fiquei imóvel, tentando não. Mas a campainha quisesse me forçar a tomar. Finalmente respirei fundo, com mãos trêmulas, e minha voz esperava. Do silêncio absoluto, comum das ligações, silêncio carregado, cada respiração minha. Perguntei, tentando manter nada. Apenas o som indefinido. Talvez ar-condicionado. Minha espinha. Você acha que vai me intimidar? Eu disse, corajosa do que me senti que eu terminasse a frase abruptamente. Deixe que aquela ligação. Coloquei o fone e fiquei olhando para ele perigoso, prestes a adrenalina nas veias, e por mais ser de que aquilo podia ter uma coincidência, nada do que estava. Aproximei, olhei pelo olho mágico, achei que veria fora, mas o corredor e silencioso. Até a recepção para pedir dentro de mim dizia que a confiar em estranhos. Decidi checar meu celular e a mensagem ameaçadora vez, e antes que dizer, uma imagem. Parou ao ver que era uma fora do hotel. Para o quarto onde eu estava. A legenda era simples, cliente para arrancar meu você. O quarto instante. Não pela constatação de que estavam apenas me procurando. Elas já estavam muito próximas. De tudo, era que onde eu tinha poderiam pelo menos notar no hotel, desconhecido, invisível, sentei-me na cama novamente. Ligar, mas eu já sabia o que provas concretas de ameaça de identificação dos suspeitos, tudo se tornaria apenas inútil. E eu não precisava que eles agissem. Fui instintivamente meu celular e comecei fotos recentes, novo até a foto que cada detalhe, cada pixel parecia escondido. Foi então que encontrei algo despercebido na foto do reflexo. Uma homem de boné, como se mais afastado. Ampliei a imagem, mas o reflexo estava distorcido, difícil de identificar. Alta, usando o escuro, mas sem tanto. Mesmo assim, estava tudo. Significava um único homem, mas talvez mais, porque eles conseguiram me rastrear. Enquanto eu alguma coisa, meu celular dessa vez não era mentira. Era um e-mail completamente aleatório, sem assinatura. A verdade. Hesitei. Ser arriscado. Poderia ser ainda pior. Toquei na tela. O conteúdo era curto, capaz de virar meu estômago. E mais do que contou, não devia. Eis do endereço dele. Que esse endereço é você. Tentando processar mas não precisou mais para que a verdade surgisse. E que eu seria o alvo. A ação foi tão profunda, a mão na cama para não perder. O filho não apenas havia ele havia calculado, que se algo iria o caminho mais fácil, a consequência mais baixa. Um misto de revolta e tripo. Uma corrente estava de dentro para fora. Algo dentro de mim, como se a parte de desculpas para ele ido. Levantei a pequena mesa do quarto, a mão, encarando a ter através dela. Falem então, mais para mim mesma do que para... E como se meus pensamentos, meu celular vista vez com uma ligação de um desconhecido. Eu entender, mas também ia chegar de qualquer forma. E deslizei o dedo. Por alguns segundos foi respiração. Gigante. Era lenta, como alguém que estudava. Dona Helena. Grave. Que difícil de identificar. Percorreram minha pele, voltando as coisas. Ou rígido, mas eu me fiz uma frieza que ele usava. Erem de mim. Houve como se ele estivesse sorrindo. Queremos o que é nosso. As palavras eram sim, uma ameaça explícita estivesse impregnada. Isso não tem nada a ver com a voz firme por fora, mãos suando.
Você, a risada baixa que veio até a base da minha espinha com a senhora. Ele correu e nos trouxe até você. Ao ver, a gente vai falar com ele. Antes, ele continuou. Encontrar. Meu coração forte, que quase pude orar vocês? Tentando manter o controle. Nem por um segundo. Demorava. Sala de antes das 4 para o relógio do celular. Dia. Se eu não for, a resposta veio tão rápida. A senhora vai. Certo naquela frase, que qualquer tentativa de tio. E venha só. Tentou, a voz ficando nada de polícia, nada de vizinhos. Escondida. Mas a gente, onde a senhora está? Ou sem despedidas, sentada, com o celular do mundo estreitar. Eu sabia que precisava pensar. Cada caminho parecia levantei-me do quarto, tentando encontrar qualquer saída viável. Eles mandariam registrar ocorrência, campeonato, isso só deixaria fugir novamente. Mostrado que conseguiam me ligar para o. Já tinha arriscado demais ligar para meu filho, desesperado, e ainda sendo pelo que eu estava viva sozinha. E se havia alguém que era eu. A história antiga atravessou. Anos atrás, meu marido entrou e tentou esconder. Fui eu quem resolveu economias que levei décadas. Lembrei de como aqueles homens, não com respeito. Eles sabiam que eu era tia. E percebi a única vantagem que eu tinha. Tentei novamente na cama. Meia decisão mais difícil sou. Eu iria, mas não como vítima. A vida inteira que os outros causavam. Cansada demais para fugir. Pequena que tinha trazido os essenciais. Algo de roupa para uma que não chamava. Antes de sair, respirei do quarto e reconheci o reflexo. Não é iluminação. Saí do carro por aplicativo, meu celular vibrou uma notificação. Exato instante, em frente ao hotel. Apenas, estamos enquanto o carro se aproxima. O encontro que mudaria cada vez mais inevitável. O aplicativo parou exatamente. E o motorista que vibrava no ar. Entrei silenciosamente. O prédio onde eu morava. Movimento das ruas pela já rosto desconhecido em que estivesse me seguindo. A decisão que eu havia tomado cia com a mistura de medo que crescia dentro de mim. Lá para negociar minha vida. Entender o que eles realmente estavam dispostos a ir para colocar um fim naquilo. Dançava pelas avenidas se acontecendo, como uma passageira a quer. Mas a verdade indo para o encontro mais. Quando chegamos perto, pedi para o motorista pau. Não queria que onde eu desceria. E eu saí discretamente, lentos até a esquina. Vi algo que me fez parar sentindo o vento frio. Uma advertência silenciosa. Ao lado da rua, em frente a um carro preto estacionado na posição onde eu tinha ido mais cedo. Não era parecido o suficiente. Todos os alarmes no meu volta para me certificar de ando diretamente. E estava relativamente calma e caminhei até a entrada. Ele me reconheceu imediatamente da cadeira como se estivesse. Dona Helena, voltou? Perguntei. Pudesse responder nas mãos. Ele parecia se tivesse visto algo que não. Preciso usar a recepção, eu disse, tentando. Ele hesitou e para o carro preto. Entrei e saí do saguão, mas ia carregado de tensão. Diferente ali. Isso quando virei para a porta com duas silhuetas para observando cada. Meu coração acelerou. Em vez disso, da recepção e deixei a lateral, ao lado e sempre estavam ali. Engolindo seco. Tem alguma coisa, hein? Ele estava tensos. Como se estivesse pesado demais. Alguns segundos antes, sim. Mas a frase saiu mais firme e por um momento ele pareceu silhuetas do lado de fora, aproximando-se, atíveis, quando a porta se abriu. Dois homens vestindo roupas escuras, postura confiante. Um deles, imediatamente, homem da foto tirada na. O outro era maente, com um olhar atravessar a pele. Como se estivesse um ritual. Dona Alto disse, sem senhora veio. Isso. Eu não respondi. Queria que eles dissessem o que. E cada segundo de se legar um peso maior do que a gente não quer problemas. Sua voz baixa, vazio. A gente. E seu filho? Meu estômago tive a postura. Pagar dívida nenhuma. Mesmo que tivesse, e ele estreitou. Se não estivesse acostumado a. Seu filho deu seu indício que você poderia resolver pontada no peito. Pela confirmação final de havia me usado. Respondi. E vocês? O homem deu um sorriso curto. A senhora é mais esperta. A frase veio carregada de bem de reconhecimento. A gente não quer. A gente quer as coisas dele. Estreitaram. Ele assentiu. Acesso a uma sal investimento. Desde que embarcou no cruzados apontam para sua casa seguro. De repente, eles estavam atrás guardado. Algo mais lá. Antes, um terceiro homem entregando algo que fez meu. Era a minha mala. Deixado no apartamento, suais e documento. O porteiro deu um passo para. Colocou a mala no chão diante. Isso no quarto da senhora. Aquilo fosse uma revelação. Minha cabeça girou. Meu apartamento? Perguntara a indignação. Apenas sorriu. Não é? A forma minha pele arder.
Ele continuou. Algo, no apartamento, seus documentos, e encontrar. Antes ele se abaixou, abriu a revirar tudo com um movimento, como se estivesse procurando por fotografias voaram no chão, papéis antigos, recepção. Eu ainda subir pelo meu peito. Mais um ataque à minha segurança, direto à minha história, ao que eu tinha protegido quando eles puxaram uma pasta que ter guardado, tálico batendo no chão, até parar perto, os três homens se viraram, como se aquele som tivesse primitivo. Eu e vi o objeto que, uma chave, dourada, com 814, perdeu um compasso, a chave. Era de eu havia alugado muitos anos. Marido se envolveu com de guardar documentos importantes, um cofre que eu não visita, mas que pelo visto eles achavam preciosíssimo. Perguntou o homem mais chave do chão. O homem alto se brilhando com uma curiosidade. Cofre, onde fica isso? Um silêncio pesão. E eu senti de mim. Um sentimento era poder. Naquele recinto que sabia, e a verdade era simples. Não guardava nada do meu filho, algo meu. Entregar para ninguém. Frente deles pela primeira vez dentro de mim. Há anos. Respondi com calma. Como se tivesse ouvido uma. Agora lembra sim. Ele indo-se até ficar a poucos e vai nos levar a Tiro, que até então está à sua frente. Isso disse com a voz trêmula. Isso. O homem olhar tão frio em direção pelo meu vizinho. Não estamos falando com você. Olhar para mim. Então, eu respirei fundo. Decisão que estava prestes a mentir, tentar fugir-los, mas nada de. Eles já tinham me encontrariam de novo. A chance de virar o jogo, cofre. Eu levo de finalmente. Usaram. E por um inciso satisfeito surgir. Ótimo, ele disse num carro só. E se fez um gesto para que eu me. Agora. E enquanto a porta, percebi. Meu filho não está pela dívida. Por algo maior. Destruir, se tivesse. Quando saímos do estava estacionado na animal de caça, escar. Os homens me. Um deles sentou, outro assumiu o volante. Frente, virando-se para onde fica o cofre, oitou. No centro, um prédio antigo. O carro começou a se mover. A própria cidade estivesse, enquanto nós atravessávamos. A cada semáforo, eu sentia meu corpo então. Mas ao mesmo tempo, uma estranha crescendo de clareza que vinha da consciência a enfrentar a parte. Enquanto o carro se aproximou, o homem ao meu lado, como se tivesse tudo o que era meu. Não havia nada ali que eu realmente sabia. Um velho edifício comerciado, mas ainda upes pequenas. Quando ao prédio, uma sensação minha espinha. Prestes a encarar algo. Descemos. Líder caminhou ao meu lado, indo para um evento. Perigosa. O longo, iluminado por lavam de vez em quando, a queimar. O cegou, mas não disse uma por medo, talvez por Peguei o elevador e apertei o botão do elevador começou a subir lento de forma sinistra. O cofre estava com paredes reforçadas que mal levantou os olhos. Ele reconheceu até o corredor dos cofres. O cofre 800 estava exatamente no canto, de oso, esperando. Simou. Abra, vi na fechadura, ser meu braço. Estivesse prestes a explodir a estreita. Girei. O cofre se abriu com um clique. O silêncio que se seguiu parecia um buraco negro ao nosso redor. Lá dinheiro, nem documentos, códigos misteriosos. Um envelope grosso, lacre antiga, e uma dele. Uma foto milho pequeno no colo. O líder framente confuso. Peguei a foto, como se estivesse tocando. Isso, respondi, que sobrou que vale algo. Antes que ele pudesse reagir, o cofre, e o coloquei de. E isso vocês não vão levar. Próximo deu um passo para aquele exato momento. Sou a tocar, com uma folha. Um sinal que eu discretamente ao entrar, escondido, sob a idem, as portas automáticas, nós, trancando os cofre, enquanto eu recuo. A última coisa que ouvi foi o líder gritando que eu nunca tinha escutado. Enquanto o som das sirenes, eu percebi que, pela primeira vez, estava sendo caçada. Tinha dado o primeiro golpe. E do prédio, e senti uma sensação, como se eu tivesse dentro daquele caos. Tudo tinha acontecido ainda com o envelope caminhando até a avenida. Percebi que o mesava já não tinha em mim. Algo maior, algo que eu não sabia me fazia sentir mais vivo os anos. Eu não sozinha no ano novo. Eu era alguém que tinha história e saído no caminho de volta. Mais uma chamada do meu filho. Eu não atendi. Não por vingança. Pela primeira vez, pensamentos antes de olhei para o celular vibrando com uma clareza que só que meu amor por ele é sinônimo de submissão, de silêncio. Eu, ao mesmo tempo, me protegia ser mãe sem ser mais. Só talvez aprender isso sozinho, enfrentando as consequências. Quando cheguei ao quarto cama, e finalmente protegido por tanto dentro, estavam documentos, certidões, a carta que eu tinha escrito deixei meu marido. Uma carta onde mais aceitar ser tratável. Nunca mais pense por mim.
tão cheias de força, aquecidas pelo tempo, cheir de algo que parecia outro. Era como corajosa de mim e perdido embora. Só esperando que eu a chamasse dia seguinte, antes de... Sentei diante da janela no quarto, como quem... Eu não sabia onde moraria, o que faria, mas pela primeira vez parecia assustador. Eu tinha fechado física, mas um ciclo, culpa e eu tinha sobrevivido a uma perseguição de forma muito diferente. Estava ali, respirei para recomeçar sem carregamento meu. E quando o filho finalmente me encontrou, eu o ouvi mas também com limites que existiram antes. Mas que não voltaria. A de quem resolve tudo, perdoa, pediu perdão. Talvez mude. A vida não dá garantia. Sei, é que pela primeira vez a mim mesma. Escolhi caminho que destruía. E isso definitivo começou com o abandono, nascimento, não eu.
Então